tempo para a gente compartilhar aqui algumas mensagens, né, para o nosso coração, para edificar, para consolar e para nos exortar. Vamos falar sobre o limiar de uma nova era. Esse é mais um dos títulos que estão na nossa plataforma, é mais um livro que a gente já tem escrito e está disponível na plataforma. E a gente vai conversar um pouco sobre esse tema, falar um pouco sobre esse assunto. É óbvio que nós não vamos explorar tudo que está no livro, mas vamos falar um pouco sobre esse tema e você vai poder participar melhor desse assunto lendo, obviamente, o livro que nós escrevemos e qual é a intenção do nosso coração ao expor esse tema, ok? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, aos amigos, aos irmãos, aos que estão participando pela primeira vez, a vocês que participaram das outras aulas abertas, nosso muito obrigado. E vamos então ao nosso tema. Agora, eu não poderia entrar nesse tema sem a gente fazer um breve comentário, pelo menos um breve comentário que seja, sobre o que explodiu hoje na mídia americana, né? Aliás, na verdade, não foi hoje, já tem sido comentado e divulgado ao longo aí dessa semana passada e hoje foi, na verdade, o acontecimento, né? Narrado aí pelas emissoras e transmitido pelas redes sociais, que foi a eclipse solar que foi vista, né, de forma assim quase completa pelos Estados Unidos, pelo México e pelo Canadá. A América Central viu parcialmente, a Europa viu parcialmente também. E o Brasil, nossa América do Sul, não conseguiu enxergá-la, né? Mas foi vista e muito comentada aí essa eclipse solar, porque, mais uma vez, ela é chamada de lua de sangue. Ela é apelidada de lua de sangue por causa do colorido avermelhado que, na maior parte das vezes, se dá, né? Essa é uma condição da refração própria do Sol, mas ela se torna vermelha e foi chamada de lua de sangue. E a Bíblia fala também sobre essa lua de sangue, né? Eu quero salientar que isso é um assunto que já causou bastante polêmica, inclusive nos Estados Unidos. Temos um pastor, um ministro cristão, John Hagee, que escreveu, em 2013, um livro sobre esse tema. Ele escreve sobre essas 4 luas de sangue que, na visão dele, iria influenciar os acontecimentos futuros. Ele fala sobre isso no livro que ele escreve. E ele, obviamente, escreveu em 2013 esse livro. E essas luas de sangue, que foi uma tétrade de lua de sangue, foram 4 sequências de luas de sangue, 2 em 2014 e 2 em 2015. E esse evento é mais raro, obviamente, do que as outras eclipses, né? Nós temos eclipse lunar, que é mais comum, a solar é um pouco menos comum, e a tétrade é um pouco diferenciada por ser uma sequência de eclipses totais, né, onde a Lua reflete os raios solares somente pelas bordas mesmo, ela fica completamente escura. São eclipses totais e elas são um pouco mais raras. E o ministro John Hagee, ele escreve sobre isso, dando ênfase a esse sinal do céu. Eu acho muito interessante a gente comentar um pouco sobre isso, porque, como eu disse, isso também é um sinal que precede o limiar de uma nova era. Agora, essa é, de fato, o sinal que precede, esse é o momento, essa lua o aviso para nós. Alguns pensaram que 2014, 2015 seria, né? Já se passaram alguns anos, né? Não houve uma mudança muito acentuada no cenário, conforme alguns pensaram que haveria. Há muitos céticos, há muitas pessoas que não creem na verdade e pensam que esses fatos são apenas fatos, que são naturais da astronomia. E realmente eles são cíclicos, são fatos cíclicos, eles acontecem de tempos em tempos, né?
No século XX, por exemplo, houveram 5 tétrades, né? Essa sequência de 4 luas de sangue, assim chamada, em todo o século houve só 5. E agora, no nosso século, haverão 8. Já houve uma e ainda tem, né, essas 7 para acontecerem. Elas chamam a atenção pela singularidade, chamam a atenção pela citação bíblica. A Bíblia cita a respeito dela. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com você, como eu disse, é também um sinal que foi enfatizado por Jesus do limiar de uma era nova. Ela pode participar de uma sequência de sinais que foram ditas por Jesus. Então, ainda que breve, mas eu quero comentar sobre isso. A Bíblia fala em Joel, capítulo 2 e 21, que antes desse grande dia do Senhor, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. É a primeira citação direta de uma lua em sangue. Ou seja, a gente entende que é essa lua completamente avermelhada, que por algumas vezes nós vemos a eclipse fazê-la tomar essa forma, né? O eclipse solar fazê-la tomar essa forma singular avermelhada. Joel fala isso no capítulo 2, verso 31. Depois, Pedro, na sua célebre pregação em Atos, capítulo 2, se reporta esse fato, dizendo que esse fato estaria, de fato, acontecendo naquele tempo, onde o Espírito foi derramado. Ele relata, então, nos parece crer que naquele momento também aconteceu uma lua de sangue, e também aconteceu o sinal do derramar do Espírito, que foi precedido por um eclipse dessa. Muito provavelmente, nós acreditamos na Bíblia, acreditamos na veracidade do fato bíblico, então aconteceu ali naqueles dias. Eu não posso precisar datas, nós não temos capacidade para isso, né? Talvez a astronomia nos ajudasse a encontrar aí um momento, mas a Bíblia diz que seria precedido por uma lua de sangue aqueles dias, e Pedro corrobora dizendo que aqueles dias são os dias de Pentecostes, onde houve um grande despertar da igreja, houve também essa eclipse, é o que o texto bíblico nos sugere. Também Apocalipse capítulo 6, verso 12, está escrito também que ao abrir o sexto selo, ou há um grande terremoto sobre a terra, e o sol se torna negro como saco de silício, e a lua se torna em sangue. A lua tornou-se em sangue. Também João, no livro de Apocalipse, num dos quadros desse livro, né, que é a abertura do sexto selo, ele contempla também essa lua de sangue e ele fala sobre ela. Então, esses 3 textos, eles são muito expressivos em citar a lua e em citar essa coloração que a gente entende que a lua de sangue seria essa lua avermelhada. Ela marca algumas coisas, ela tem alguma influência, ela tem alguns avios. Tá? Agora, como eu disse, ela é um fato cíclico, ela repete muitas vezes. Né? Só no século passado ela repetiu 5 vezes. Nesse nosso século, 8 vezes nós haveremos de ver esse quadro. Como identificar, então? Como a gente encontrar a resposta, né, e associar o texto bíblico a esse sinal? Aí eu quero conversar um pouco com você rapidamente, porque tem alguns textos na Bíblia que nos sugerem algo interessante. Salmo, por exemplo, 89, o Salmo 89, e no verso 37, está escrito assim: será estabelecido para sempre como a lua e como a testemunha fiel no céu. Salmo 89 está declarando que a lua é uma testemunha fiel no céu. Deus colocou os luzeiros no céu, testemunham a grandeza dele, testemunham a sabedoria dele, né? Quando se olha para o céu, o Salmo 19 diz que manifesta a glória dele. E esse salmo diz que a lua é uma testemunha fiel no céu. Ela declara alguma coisa. Testemunha é quem declara algo. E, sem dúvida nenhuma, uma das declarações é a grandeza de Deus.
Agora, a julgar por esses textos de Joel, de Atos, de Apocalipse, além de declarar a grandeza de Deus, ela testemunha algumas coisas a mais, né, que a gente pode entender desse texto. Ela testemunha algumas coisas a mais. Isso seria uma interpretação forçada dessa lua de sangue, que ela pode indicar algo. Por várias vezes o céu e os astros mostraram e revelaram verdades. Tá? A primeira verdade que eu penso registrada no texto bíblico, que foi mostrada no céu, foi o próprio Deus quem fez quando trouxe o dilúvio das águas sobre a terra e colocou no céu um sinal. E esse sinal seria o seu arco. Ele colocou no céu o arco celeste e diz: toda vez que chover, eu vou me lembrar desse pacto. E o sinal vai estar no céu. Então, hoje, quando nós vemos o arco celeste, que vulgarmente nós chamamos de arco-íris, mas não é arco-íris. O deus Íris egípcio não foi o Deus que criou. Quem criou foi o Deus Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Foi ele quem criou esse arco. Então, é o arco celeste e não do deus Íris. E esse arco celeste lembra, na forma de expressar de Deus, traz à memória o pacto feito, que está no céu. É uma testemunha no céu. Tá? Além do arco celeste, a gente vê também Deus usando os astros para dar sinal para os homens. Se a gente lê lá o livro de Isaías, capítulo 36, 38, verso 8, o Senhor Deus falou para Isaías dizer para Ezequias que daria para ele um sinal no céu. E o sinal que ele daria seria regredir, né, o relógio de sol de Acais, fazer o sol voltar 10 graus. Esse seria um sinal para Ezequias. Mexer no sol, fazer o sol retroceder, mexer nos astros, dar um sinal para ele mexendo nos astros. Tá? Esse é mais uma vez em que Deus interfere na natureza e mostra, através dos astros, uma mensagem. Tá? Outra vez muito clara em que os céus dão sinal também é no nascimento de Jesus. No nascimento de Jesus, registra o Evangelho de Jesus segundo Mateus, que os sábios vieram do Oriente guiados por uma estrela. Foi uma estrela quem os guiou. Foi um sinal no céu. Foi um astro celeste que trouxe a mensagem para aqueles sábios. Eles interpretaram aquele astro, seguiram e chegaram até Jesus. Foram guiados até Jesus. Ou seja, os céus, através dos astros, guiou aqueles sábios. Foi um sinal do céu no nascimento de Jesus, que foi interpretado e entendido pelos sábios do Oriente. O céu deu sinal. Os astros foram usados para dar sinal. Jesus disse que, no seu sermão escatológico, em Mateus 24, ele disse que haveria também sinais no sol, na lua, nas estrelas, prefigurando a mensagem do seu retorno. Ele disse que haveria marcas no sol, na lua, nas estrelas, que indicariam para as pessoas algo a respeito da sua volta. Então, sinais no céu não é uma invenção nossa teológica, tá? Não é uma invenção zodíaca também. Astros foram usados para sinalizar. Eu disse para você que esses textos são bíblicos. Não são uma interpretação forçada, mas são claros, textos claros que apontam que Deus usou astros para dar avisos. Né? E a lua é uma fiel testemunha no céu, diz o Salmo de 89. E como Joel sinaliza a gente entende que essa eclipse solar, onde a lua torna-se vermelha, o que nos sugere é que antes da volta de Jesus também vai acontecer algo semelhante. Agora, como é cíclico esse evento, qual deles será? Aí nós não sabemos. Ele é um evento que se repete. Por isso eu penso que pegar isoladamente esse texto e esse evento e dizer que esse evento prefigura algo é perigoso, porque é preciso de um contexto maior. Jesus, quando fala na lua, no sol enegrecer, na lua tornar-se em sangue, em marcas nos astros, ele também fala de sinais na terra. Ele fala de movimentos na terra.
O contexto é maior, não é só no céu, é também na terra. Acontecem coisas aqui e acontecem coisas no céu, os astros também sinalizam. Mas muitos eventos aqui na Terra precisam estar unidos a esse evento do céu. Então, isoladamente, essas luas não significam muito, mas num contexto com verdades que estejam acontecendo aqui e que estejam sinalizadas por Jesus como antecedentes à sua volta, pode realmente fazer uma grande diferença. É um parêntese para nós falarmos sobre isso, tá? Eu quero dizer para você que isoladamente eu penso não tem muito sinal, mas se unido a um contexto maior, onde outras verdades estejam acontecendo aqui na Terra, a gente deve dar atenção, sim, de forma especial, ok? É o que a gente pensa sobre o assunto. Agora, deixa eu introduzir, então, o limiar de uma nova era. Falei um pouquinho sobre isso porque nessa nova era também, descrita por Jesus, tem a presença de uma lua de sangue. Então, ela importa para a gente. Tá? Agora, o limiar de uma nova era que eu quero conversar com você, que é o nosso livro, que é o nosso título que está na plataforma, a primeira mensagem que eu compartilho nesse livro e que eu quero compartilhar com você é que o nosso Deus é um Deus de recomeços. Deus promove recomeços, né? Então, o início de uma nova era, na verdade, ele não aconteceu uma vez só, ou irá acontecer uma vez só. Na verdade, Deus promove novos começos muitas vezes, né? Novos começos na vida de pessoas. Promoveu um novo começo na vida de Adão e Eva. Depois que estes pecaram, né, foram lançados do jardim, a história de Gênesis 3 conta, o próprio Deus promoveu um recomeço para eles. Vestiu-os, trouxe roupas, né, feitas de pele de animal, vestiu-os e deu a eles condição de recomeçarem. Em uma outra situação, obviamente, né? Mas em uma outra condição, mas deu a eles a oportunidade de recomeçar. E eles entendem essa oportunidade de recomeçar, e tanto que Caim chama a sua esposa de Eva, mãe dos viventes, aquela que vai produzir vida. Ele está enxergando um recomeço de Deus. Ele está vivendo um recomeço. Também Noé. Noé e a sua família vivem um recomeço. Depois dos fatos narrados a partir do capítulo 6 de Gênesis, a terra destruída ali pelas águas, você conhece a história, e ele vive um recomeço com a sua família. E é esse Deus que promove esse recomeço. Mas não só para Noé, para Abraão também. Aos 75 anos, ele recomeça. E recomeça agora numa terra distante, você conhece a história. Sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra longínqua, vai para uma terra distante e tem um recomeço. Vai recomeçar a sua vida, vai recomeçar a sua história agora em outro lugar. Deus promovendo o recomeço na vida de pessoas. Moisés, você conhece. Moisés tem uma fase da vida, né, de 40 anos no Egito, depois de 40 anos no deserto, e depois tem que recomeçar de novo. Aos 80 anos ele recomeça. Volta no ponto zero de onde ele havia saído, no Egito. Ele havia saído de lá e retorna ao ponto zero. É um recomeço. Diferente, obviamente, da situação que tinha vivido, mas ele recomeça. Você que leu o livro de Juízes sabe quantas vezes Israel recomeçou no livro de Juízes. Quantas vezes caiu, foi prisioneiro, foi vencido, e Deus levanta alguém e ele recomeça. Recomeça a história, recomeça a jornada, recomeça tempos, às vezes, de paz, mas é recomeço. Eu costumo pensar em Davi, e vem em Davi um recomeço muito legal. O recomeço de Davi é quando ele perde tudo e vai até Nob, a cidade sacerdotal, e pede arma, pede comida, e o sacerdote dá para ele a espada de Golias. Ele volta lá atrás. Ele volta na primeira grande vitória que ele tem aos olhos de Israel. Ele é obrigado a voltar naquele local. É o ponto zero, onde ele começou. E ele tem que começar de novo. E ele o faz. São recomeços de Deus. Você conhece a história de Israel? A restauração e o recomeço de Esdras, de Neemias, de Zorobabel, descrito na volta do cativeiro. São recomeços providos por Deus. Deus é um Deus de recomeço, né?
Deus é um Deus que provê novos momentos, novas eras, novas oportunidades, né? E, para mim, o tema central desse limiar de uma nova era é esse, a provisão de um recomeço de Deus. Seria, penso eu, o tema principal desse assunto que eu discuto nesse livro. E você sabe também que história mais recente de Israel, Israel recomeçou agora, em 1948. Teve que recomeçar a sua história como nação. Você sabe das dores do parto que ele sofreu, da história dramática que ele viveu com guerras, tentando ser sufocado pelos seus vizinhos árabes, egípcios, sírios, tentando sufocá-lo, mas ele recomeça uma história em 1948. E agora é recente. E foi provida por Deus, profetizada por Deus esse recomeço. Então nós cremos nesse Deus dos recomeços. Mas não só na vida de pessoas, como na vida de nações. Deus provê recomeço na vida de nações. Esse não foi o primeiro recomeço de Israel, né? Nós sabemos, como já comentamos. Mas Deus provê recomeço para nações. E o primeiro recomeço que eu vejo para nações está em Gênesis capítulo 15. Capítulo 15, verso 13 ao 16. Deus diz para Abraão que vai dizimar uma geração em Canaã e vai prover um novo começo para aquela região. E ele definiu o tempo para isso. Se você ler o capítulo 15, do verso 13 ao 16, ele está definindo um tempo para fazer isso. Ele disse para Abraão: eu vou fazer nessa região um recomeço. Eu vou limpar essa região completamente e vou estabelecer aqui um novo povo. Vou estabelecer aqui uma nova geração e será um novo tempo para esse lugar e para essa nova geração. E ele diz: e essa nova geração que eu vou colocar aqui é a sua geração, a geração que vai proceder de você. Só que não será agora, ele marca o tempo, que vai ser daqui a 400 anos. Não é agora. Estou te fazendo a promessa, vou te dar filhos, você vai gerar filhos, mas essa nova configuração que eu vou fazer aqui tem prazo estabelecido. E ele explica para Abraão, é amigo dele, ele explica, né? Vai ser estabelecido por causa do pecado dessa geração que está aqui, das pessoas que estão nessa região. Em 400 anos estará completo a medida do pecado dessa geração e dessas pessoas. E eu, então, vou prover um recomeço nesse lugar. Essa é a história que Deus conta a Abraão e ensina para ele. Mas não é só de Canaã. Nós focamos na história de Canaã e focamos em Israel. Mas a verdade é que não é só para Israel que Deus proveu novos começos. Não foi só para a região da Palestina que Deus fez isso. Isso não é verdade. O foco bíblico é Israel. O foco bíblico é Israel. Eu quero pensar com você, Abraão teve muitos filhos. Se você ler capítulo 25, ele tem muitos filhos. Mas o foco é Isaac e Ismael. Mas ele teve outros. O foco da Bíblia é Israel. Porém, essa promessa de Deus de novos começos, ela atinge muitas nações. Eu vou citar para você Deuteronômio capítulo 2, verso 12, onde Deus fala para mais um recomeço de uma outra nação. Deuteronômio 2, 12 diz assim: outrora os horeus também habitaram em Seir. Porém, os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a sua terra e herança que o Senhor lhes tinha dado. Diz que Esaú se apossou da montanha de Seir, também expulsando de lá as pessoas, assim como Israel fez em Canaã. E Josué vai reconhecer, ou melhor, perdão, Josué vai ouvir de Deus, não vai reconhecer, ele vai ouvir de Deus que quem deu a montanha de Seir para Esaú foi Deus. Foi Deus quem proveu um novo começo para aquela região de Seir. Dizimou as pessoas que ali estavam e estabeleceu novas pessoas. Deu um novo começo para aquele lugar e uma oportunidade de recomeçar também para Esaú e para a sua geração. Josué 24, verso 4, está escrito assim:
E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir. Olha só, não foi só Israel, Canaã, que foi entregue para a descendência de Isaac, Jacó. Deus entregou Seir para Esaú. Deus entregou essa região para Esaú. Foi ele quem estabeleceu. Foi ele quem estabeleceu Ciro. Isaías fala em 45, no capítulo 45, ele estabeleceu Ciro. Ele estabeleceu Nabucodonosor. Ele dá às nações, ele dá começos, ele estabelece regras e ele dá novos momentos para pessoas e para nações. Ele promove novas eras, ele promove novos começos, e mostra isso no âmbito pessoal, mostra isso no âmbito de nações e vai mostrar isso também no âmbito da humanidade, na história do mundo. Ele produz novos começos, novas eras. Ele faz isso. Você conhece a história bíblica de Gênesis, narrada no capítulo 6, onde Deus revela a Noé o que vai fazer naquele momento. Gênesis 6 e 7 diz: E disse o Senhor a Noé: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, e até o réptil, e até a ave do céu, porque eu me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça. Você conhece essa história, ela é familiar para nós, mas ela é o limiar de uma nova era. Ela é o começo de uma nova era definida por Deus. Deus definiu uma nova era para Canaã, com um novo povo, um novo tempo. Definiu para Seir uma nova era, um novo povo, um novo tempo. E agora define para a humanidade, para o mundo, uma nova era, um novo tempo. E ele diz para Noé que vai recomeçar tudo com a família dele e vai destruir tudo no entorno, vai acabar com tudo que foi criado e vai recomeçar um novo tempo, uma nova era através da família de Noé. Essa é a história do dilúvio. Essa história é contada em várias culturas. Inclusive, os sumérios contaram ela na chamada Epopeia de Gilgamesh. Contam essa mesma história, obviamente aculturada, né, com a linguagem, né, do povo sumério, contada da perspectiva desse povo, mas é a história do dilúvio. É a história de alguém que escapa de um grande dilúvio, fabricando um navio, uma arca, e ela data de muitos séculos antes de Cristo. Essa história está aculturada em muitas histórias, né? E a gente sabe que, ainda que muitos possam ser incrédulos com relação a ela, nós cremos na Bíblia. Houve esse recomeço, houve esse momento de Deus, né? E a dimensão do que ele fez foi recomeçar tudo com essa família. Esse tempo foi o limiar de uma era nova. Foi o limiar de uma era nova. E por que ele importa tanto para nós? E eu escrevo esse tema e busco o subsídio nesse, nessa figura dessa era que foi prefigurada antediluviana. Eu busco respostas para uma nova era que o Senhor Jesus falou que nós viveríamos. O Senhor Jesus disse que ele implantaria uma nova era. Ele não disse quando seria. Para Abraão, ele disse daqui a 400 anos. Para Noé, ele definiu: constrói a arca que eu vou estabelecer uma nova era. E dependeria da construção daquela arca para salvar a família e os animais. E agora Jesus não define o tempo, mas diz: eu vou mandar sinais. Sinais na terra, no céu, nos astros, nas estrelas, na natureza, no mar, nas fontes de água. Eu vou mandar sinais. As 7 trombetas do Apocalipse são sinais do céu. São sinais que o céu dá. São avisos dos céus, e esses avisos nós enxergamos eles na terra.
o resultado se vê na terra, nós podemos ver. Os céus anunciam e a terra enxerga. São avisos de Deus. E ele dá avisos que precedem essa nova era. E por que importa essa era pré-diluviana? Importa porque muitos sinais dela, muitas marcas dessa era, são marcas que vão se cumprir também por ocasião da implantação da nova era que Jesus anuncia. Jesus disse: virá uma era nova, virá um novo começo para a humanidade. Ele vai prover esse novo começo. E muitas marcas da era antediluviana, ele diz, vão estar presentes nessa era também, antes que eu traga essa era que eu trarei sobre o mundo, as marcas da era antediluviana poderão ser vistas. Porque ele cita como foi nos dias de Noé. Ele ensina que muitas das figuras que estão na era pré-diluviana, lá em Gênesis 6, muitas características daquele povo, daquela hora, daquele momento, muito do que Noé viveu e daquelas pessoas viveram, são marcas proféticas que as pessoas estariam vivendo por ocasião também do limiar de uma nova era que ele traria. E sobre essa discussão, a gente abre o tema do livro que é o limiar de uma nova era. Por que importa tanto aquela era? Por que importa a gente entender aquele momento? Por que importa a gente estudar aquele momento e unir aquele momento à profecia de Jesus, ao sermão escatológico de Jesus citado nos evangelhos? Porque aqueles ensinos completam o que ele fala. Por isso eu disse, né, quando comentava sobre a lua de sangue, que esse evento cíclico, né, que acontece constantemente, né, como eu falei, no século passado, nós tivemos 5, né, em especial a tétrade de lua de sangue. Tivemos 5, e elas são um chamativo forte, né, porque elas acontecem sequencialmente, as 4 luas cheias, né, as 4 eclipses totais, onde a lua é avermelhada, né, e chamam a atenção. Se esses eventos estiverem unidos aos eventos que Jesus falou que estariam acontecendo aqui, aí nós devemos realmente estar atentos a esses eventos. Porque isoladamente eles podem não significar muito, mas no contexto de uma verdade que a gente compreenda que Jesus ensinou e que vai anteceder a essa nova era anunciada por ele, pode fazer muita diferença. Pode realmente trazer um esclarecimento muito grande para nós. Ok? Eu quero reparar aqui, primeiro porque não é a nossa intenção abrir todo o livro, né? Nós queremos comentar sobre o tema do livro e sobre um pouco do que ele fala, ok? E nós definimos também que deixaremos um tempo aí para interação, para quem quiser fazer alguma pergunta sobre o livro, sobre o tema, ou quiser até saber também sobre a plataforma, né? Pode ser, tem gente nova aí que não sabe ainda como funciona a plataforma, e seria um momento bom para a gente comentar sobre ela, ok? O Átila fica com liberdade aí de falar um pouco também sobre a plataforma. E abrimos aí para as perguntas, para quem tiver alguma pergunta, para quem tiver alguma colocação, nós estamos abertos aí para pensarmos juntos, né? Escatologia não é fácil, né? Muito menos esses sinais, né, que podem realmente vir do céu. Eu citei para você alguns textos bíblicos, não é uma invenção teológica, mas é o que está escrito na Bíblia. Então, à luz disso, se Deus fez há um tempo atrás, se Deus realizou há um tempo atrás, é sinal de que ele pode fazer. E se está escrito algo em Joel sobre essa lua de sangue, se Pedro reporta ela e João também reporta ela, é porque ela tem importância. Agora, como entendê-la isoladamente é mais difícil. Mas num contexto maior fica mais fácil. Estamos abertos à pergunta, né? E você pode participar aí. Hein? Rebeca, nós temos alguma pergunta? Paz, pessoal, boa noite. Quem tiver pergunta vai mandando aqui no chat que eu vou ler, tá? Nós temos já a primeira pergunta aqui. Bispo, a referência do Sol e da Lua em algum texto bíblico pode estar se referindo à liderança na Terra?
Há interpretações, né? Há interpretações sobre Apocalipse, e como o livro de Apocalipse é simbólico, nós ficamos com liberdade. Há muita liberdade para a interpretação, porque o livro é simbólico, são figuras. E toda figura ela pode ser vista de um ponto, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. E eu não descarto nenhum tipo de interpretação, porque eu também não tenho uma interpretação que eu julgue precisa. Nós tentamos entender o contexto bíblico e eu tento interpretá-lo à luz de algum outro texto, para tentar não incorrer em erros de interpretação. Então, as figuras que eu vejo, eu tento entendê-las ao longo da Bíblia, se elas estão já em outro lugar e se elas já apareceram em outro lugar. Se elas já apareceram como liderança em outro lugar, é possível. E elas já apareceram como liderança em outro lugar. Tá? Exemplo disso, a gente pode citar no caso do sonho de José. José ele se apresenta no sonho como astro e estrelas o rodeiam. Então, é possível interpretar. À luz, por exemplo, desse sonho de José, é possível interpretá-lo como liderança. Ok? Nós ainda não temos mais nenhuma pergunta aqui. Não sei se o Aka quer falar um pouquinho da plataforma, enquanto o pessoal vai mandando as perguntas, aí eu termino de ler aqui. Paz do Senhor, pessoal, boa noite. Boa noite, Marcele. Boa noite. Eu tenho uma pergunta, eu fiz a leitura do livro e eu achei muito interessante os relatos das outras civilizações, né? Mesopotâmia, Inca, e aí eu queria entender um pouco, no contexto da Bíblia, se esses povos são mencionados também na Bíblia, esses povos que têm os relatos deles no livro, né? O relato Inca, Hindu e da Mesopotâmia. O relato direto do nascimento dessas nações, nós não temos. Eu não tenho como dizer para você que eles estejam linkados em alguns descendentes lá, né, dos descendentes de Noé, Sem, Cão e Jafé, de onde procederam, né, a linhagem das nações. Eu não tenho como linkar, eu não sei dizer, por exemplo, Incas e Maias estariam linkados a qual geração dessa, né? É um pouco difícil para quem não da área, né, específica fazer o link dessas gerações. Eu acho que muitos elos estão perdidos aí no meio, né? Mas é óbvio que as gerações de Noé, seus filhos, povoaram toda a terra. E é de algum descendente desses que vieram os povos. Agora, é interessante falar, Marcelo, que essas culturas, eu tenho citado aí no livro, né, algumas culturas dessas, com a narrativa desse evento bíblico do dilúvio, né? Eu acho que o que importa, assim, de uma forma mais forte nesse momento, nesse contexto histórico, é ver que as civilizações, elas, mesmo aculturando a história, né, falando do seu jeito, falando da sua maneira, nós sabemos que isso é peculiar da cultura, né? Contar a história do seu jeito, contar a história da sua maneira, é peculiar da cultura, mas os traços essenciais da história são mantidos. Ou seja, as pessoas têm essa história na sua cultura, ainda que de forma diferente da narrativa bíblica, que eu penso que é a que foi preservada, né? Oralmente foi passada depois para Moisés, né? O povo de Israel aprendeu a fazer isso de uma forma especial, e eu penso que Deus conservou as pessoas em vida durante muito tempo, né? Exemplo, Adão viveu 930 anos, né? Nós temos outros que viveram 950, 960, né? Nós temos gente que viveu muito para guardar essas histórias e para contá-las e para repartir com as gerações que vinham à frente, em poucas bocas, preservar essa história. E elas foram contadas às pessoas, e muitos dos que se distanciaram
da narrativa real, guardaram ela de forma ainda que deformada, por assim dizer, ou aculturada, mas elas guardam a mensagem essencial, que é a destruição por águas de um dilúvio e a salvação das pessoas, de algumas pessoas, em uma grande embarcação. Tá? Agora, linkar de fato esses povos aos descendentes lá atrás é uma tarefa que não deverá ser muito fácil, como eu volto a dizer, até por causa dos elos que se perdem aí, né? A gente não sabe exatamente quem, por exemplo, povoou a nossa América, os descendentes de quem, de fato, né, dessas gerações de Noé nos povoaram. Nós não temos uma clareza sobre isso, né? Mas, volto a falar, a clareza, ainda que não tenhamos essa explicação clara, a gente tem o relato, nessas culturas, o relato que é paralelo ao relato bíblico do dilúvio.